Ao versículo de número 6, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 6, que diz assim o texto: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Glória a Jesus. Queridos, é o motivo de alegria estarmos aqui para mais uma vez ministrar-lhes a poderosa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares, da sua esposa, a irmã Antônia, agradecer a Deus na pessoa do diácono Anderson Góes, que faz parte da organização do programa Louvor e Palavra, o presbítero Altino, que nesta manhã está aqui nos ajudando e conduzindo este trabalho, tá certo? Deixar aqui as minhas felicitações aos cantores e também ao nosso companheiro e ministrante da palavra, o cooperador Elias. Que Deus possa vos abençoar. Nós lemos um texto da palavra do Senhor que nos remete a uma das histórias bíblicas mais conhecidas, lidas, pregadas e ensinadas. Nós vamos entender que esse texto ele está inserido em um dos livros bíblicos a qual nos narrará uma importante época na história do povo hebreu, considerado como um livro de transição. Ele será caracterizado e marcado por alguns temas que mudarão para sempre a história de Israel até aqui. O livro nos aponta alguns temas de bastante relevância, como a transição. E que transição é esta, pregador Edson? Esta transição, a Bíblia nos aponta que a nação de Israel, ela vivia até o começo do livro, ou do primeiro livro do profeta Samuel, debaixo da teocracia. E o que era a teocracia? A teocracia, ela é caracterizada por ser o governo de Deus sobre a nação de Israel. Deus governava, Deus conduzia, Deus fazia com que o povo se voltasse para Ele e sanava todas as suas necessidades. O primeiro livro de Samuel nos relata uma época de transição,
porque a Bíblia agora, ela nos diz que Israel vai deixar de ser uma nação teocrática, uma nação que vivia debaixo do governo de Deus, para ser uma nação que se tornaria adepta da monarquia, ou seja, do governo do homem. A transição que vai marcar o livro de 1 Samuel é a transição do período dos juízes, líderes carismáticos, para os reis, os grandes monarcas. Nós também vamos encontrar neste livro a corrupção nas ofertas e no culto. A partir do capítulo de número 2, nós vemos como os filhos de Eli eram perversos e estavam profanando as ofertas do Senhor. Deus rejeita a casa de Eli, ainda no capítulo 2, a partir do versículo de número 31 ao versículo de número 34. A Bíblia, ela nos revela que os filhos de Eli viviam debaixo de uma grande prostituição, e eles estavam profanando as ofertas e o culto que estava sendo oferecido a Deus em Siló. De modo que o texto, ele nos revela que esses moços, eles tiravam o melhor da oferta para si, tiravam o melhor do sacrifício para si, tiravam o melhor do culto para si e deixavam o resto para Deus. E por isso que Deus, ele vai rejeitar a casa de Eli por completo. Nós iremos entender que além da rejeição de Deus à casa de Eli, o livro de Samuel, ou o primeiro livro de Samuel, ele também nos apresentará a perca da presença. A partir do capítulo de número 4, nós vemos Israel ser derrotado e a arca, a qual era símbolo da presença, ser levada embora. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero fazer uma observação em por que Israel vai perder a presença. A Bíblia diz que a nação, ela sai para pelejar contra os filisteus e tem uma derrota, de forma que eles solicitam a arca de Deus. O problema não era solicitar a arca, o problema não era solicitar a presença, o problema não era solicitar o símbolo da presença de Deus, não. O problema que caracteriza a perca da presença é porque Israel havia invertido os princípios. E a Bíblia diz que a arca, ela vai ser trazida por Ofni e Finéias, a qual o texto nos revela que eram filhos de Belial. Quando a Bíblia diz que esses moços eram filhos de Belial, a Bíblia está nos falando acerca do caráter que eles tinham diante da presença de Deus. Israel se esqueceu, presbítero Altino, que para mexer com a presença se deve ter caráter, que para se relacionar com a presença é preciso ter essência, que para cultuar a Deus é preciso ter direcionamento. E a falta de caráter, a falta de direcionamento vai fazer com que Israel perca a presença. E é depois dessa perca, é a partir daqui que nós vemos a história de Samuel entrar em projeção. Samuel irá tomar o local de protagonismo na história, junto com Saul e Davi. Samuel dividirá os holofotes desse primeiro livro. Samuel, o profeta. Samuel, o homem que Deus irá levantar para
trazer uma realidade veemente à nação de Israel. E nos primeiros capítulos desse livro, eu quero me adiantar um pouco. A Bíblia, ela nos apresenta a história de um homem por nome Eucana. Eucana era um habitante de uma região montanhosa de Efraim chamada Ramataim Zofim. O nome Eucana significa o Senhor adquiriu. Este moço, ele tinha duas esposas, uma por nome de Ana e a outra por nome de Penina. A palavra Ana significa graça ou agraciada, enquanto Penina significa rubi, trazendo à tona a sua valia, a sua importância. Eucana era alguém que gostava do culto. Eucana era alguém que gostava do lugar de adoração. Ele era um homem extremamente devoto a Deus. E o texto do capítulo 1 nos diz que este homem, junto com a sua devoção, todo ano ele subia à cidade de Siló para adorar a presença de Deus. Eu preciso abrir um parênteses aqui e dizer que Eucana não tinha família perfeita. Apesar de Eucana ter uma mulher por nome de Ana, que significa graça, e ter outra mulher por nome de Penina, que significa rubi, Eucana não tinha a vida perfeita. Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer, ou a Bíblia nos diz, melhor dizendo, que dentro da casa de Eucana havia um grande problema, presbítero Altino, porque as suas mulheres não se davam. A Bíblia diz que Penina tinha Ana como sua rival, e Ana tinha Penina como sua rival. E Penina provocava a Ana de tal modo que a Bíblia nos diz que a sua provocação, ela era uma provocação excessiva. Eucana tinha dentro da sua casa uma crise instaurada entre as suas duas mulheres. Mas mesmo com essa crise instaurada dentro de casa, o problema de dentro, escute isso, não impedia com que Eucana estivesse no lugar de adoração. Sabe o que eu aprendo com Eucana? É que nós precisamos gostar do culto. Nós precisamos gostar do local de adoração. Nós precisamos gostar do local onde nós se relacionamos com Deus. Tem crente que está deixando de se relacionar com Deus por conta dos problemas, das adversidades. E quem sabe você está olhando para mim e está dizendo: pregador, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o problema que está dentro da minha casa. Você não sabe o problema que está dentro da minha família. Você não sabe o problema que está instaurado na minha saúde. Eu estou desempregado, eu estou desempregada, eu estou com dificuldade para pagar a faculdade, para pagar o curso. Mas eu vim nesta manhã ou nesta tarde para te dizer que o teu problema não pode interferir no teu relacionamento com Deus. Escute isso, não saia do local de adoração, porque por maior que seja o problema, maior ainda é o Deus que nós servimos. O problema não impedia Eucana de adorar a Deus. Por quê? Porque o prazer de Eucana estava na adoração. O Salmo de número 122, versículo 1. A Bíblia diz que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a alegria de Davi aonde estava. A alegria de Davi estava no local de adoração. O profeta Abacuque, a partir do capítulo 3, versículo 18 e 19, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força.
queridos, o nosso Deus, Ele ainda é fortaleza. O nosso Deus ainda sustenta, presbítero Altino. E às vezes a gente se esquecemos de quão presente esse Deus é. Quando Abacuque no capítulo 3 ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. É porque Abacuque ele tinha projetado um ambiente de crise. Porque a Bíblia vai nos dizer que uma das garantias da bênção do Senhor era que Deus abençoaria a pecuária, era que Deus abençoaria a parte financeira da nação de Israel, é que Deus abençoaria a plantação. Aí Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja gado, ainda que falte mantimento. Aí ele escreve: todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo? A minha alegria não é no que ele faz, a minha alegria é no que ele é. Porque vai ter dias, presbítero Altino, que Deus não vai fazer, mas nós vamos estar se alegrando nele. Aleluia. Eu quero te dizer nessa manhã que a tua alegria vem de Deus. Não saia do local de adoração. Oh glória, é adorando que o Senhor garante a nossa vitória. Jó no capítulo 19, versículo 25, em meio a uma prova, em meio a uma luta, em meio a uma adversidade, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você acredita que Deus ainda se levanta? Aleluia. Deus sonda, Deus conhece, e Deus levanta para abençoar a minha e a tua vida. Escute isso. Só que o problema de Eucana não era somente a questão de uma das suas esposas não gostar da outra, ou essa dificuldade dentro de casa. A Bíblia nos diz que havia um problema maior. E qual era esse problema? É que enquanto Penina, a preciosa, gerava, Ana, a agraciada, era estéril. Ou seja, ele tinha uma que gera e ele tinha uma que não gerava. E eu estava lendo isso aqui ontem à noite, e Deus me revelou algo que o meu coração palpitou, querido. Por quê? Porque aqui nós encontramos uma particularidade da graça de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Penina gerava e Ana não. Só que entenda, a gente faz um erro de exegese no texto. Porque é pregado, presbítero Altino, que Eucana amava mais a Ana do que Penina. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que ele amava mais a uma do que a outra. Olha o texto, capítulo 1, versículo de número 4. Num dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher. Olha o que a Bíblia diz. Penina era o quê? Mulher de Eucana. Oh glória. Ele dava porções a ela, por quê? Porque ela, sua mulher, ela tinha direito. Mas a Ana, ele dava porção dupla. Aí o texto vai dizer: porque ele a amava. O texto não diz porque ele a amava mais do que Penina. O texto diz porque ele a amava. Agora olha, a continuação. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Escute. Enquanto Penina gerava, Ana não gerava. Mas mesmo assim Eucana amava a Ana. Quando a Bíblia diz que Eucana dava porção dupla a Ana porque ele amava, não é porque ele a amava mais do que Penina, era por quem Ana era, porque Ana era estéril. E a esterilidade, ela tirava o valor da mulher. Entenda, uma mulher estéril nesta época aqui, ela era considerada sem valor. Ela era considerada como um motivo de vergonha. Por quê? O papel principal da mulher, presbítero Altino, era gerar. Quando a mulher não gera, ela não cumpre o principal papel que ela deveria. Então toda mulher que não gerasse, ela era vista como motivo de maldição.
Era como se Deus tivesse amaldiçoado a Ana. Então, pela tradução, ou pela tradição, melhor dizendo, Ana deveria ser rejeitada. Por que é que eu falei que isso daqui é uma parcela da graça? Porque a graça é isso, presbítero Altino. Não é sobre Deus amar mais quem gera e menos quem não gera. Não é sobre Deus amar mais quem prega e menos quem não prega. Não. Não é sobre Deus amar mais um e amar menos outro. O que é a graça? A graça é que Ana, mesmo sendo estéril, isso daqui nos demonstra que a esterilidade de Ana não influenciava no amor do seu esposo. Sabe o que é graça, presbítero Altino? É favor merecido. É algo que você não merece. O texto diz: Eucana amava Ana, mesmo ela sendo estéril. Quando o texto diz, irmãos, que ainda mesmo que o Senhor a houvesse tornado estéril, o texto está dizendo: Eucana amava Ana, mesmo Ana sendo desqualificada para ser alvo do seu amor. Porque é fácil amar quem é. É fácil amar quem faz. É fácil amar quem gera. A dificuldade é amar aquele que não gera, é amar aquele que não faz. Ana não tinha nada para dar a Eucana. Escute isso. A graça de Deus é isso aqui. Não se trata do que eu fiz por ele, mas é do que ele fez por mim. Paulo escreveu aos Romanos a partir do capítulo 8, versículo 5, a partir do capítulo 5, versículo 6 ao 8, dizendo: porque Cristo, estando nós ainda o que, irmãos? Ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Escute, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não morreu pelo presbítero Altino, quando o presbítero Altino estava em cima de um altar pregando a palavra, gerando. Deus nos amou quando nós não éramos nada. Quando nós não tínhamos nada. E quem sabe você está me escutando a pregar e está dizendo: pregador, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não tenho nada para oferecer a Deus. E Jesus está dizendo hoje: é com você mesmo que eu quero tratar, porque você hoje está sendo alvo do meu amor. Oh, irmão, Ana não tinha nada, Ana não gerava. Sabe o que é isso aqui, presbítero Altino? É que ela não tinha capacidade nem de cumprir aquilo que ela foi feita para fazer. A gente não tinha capacidade nem para cumprir um mínimo que Deus pediu de nós. E mesmo assim, Ele olhou para mim e para você e nos tornou alvo da sua graça. Quem é que lembra de Pedro, irmãos, quando se empolgou e disse: ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. E Jesus expõe, Jesus diz: não Pedro, tu vai me negar. Tu vai dizer que não me conhece. Mas entenda, por que Jesus expõe que Pedro iria negar? Não era Elias para tirar de Pedro a empolgação, não. Não era para mostrar que Pedro era como os outros, como alguns pregam, não. Era porque Jesus queria revelar para Pedro qual era o papel da graça. E o evangelho, entenda, a gente precisa entender isso aqui. Não é o que eu faço por Jesus, não é o quanto eu adoro, não é o quanto eu prego, não é o quanto eu sapateio, não é o quanto eu rodo no manto, não. O evangelho se trata da graça dele que subiu sobre nós. E quando ele ressuscita, ele vai atrás de quem, irmão? De Pedro. E ele diz: vem cá, Pedro, porque tu me negou. Mas não é sobre o que você fez, é sobre o que eu estou fazendo. Não é sobre o que você disse, é sobre o que eu vou fazer. Entenda? A esterilidade, irmãos, eu estou correndo um pouco, ela era um motivo de zombaria.
e provocação. Olha o que diz o capítulo 6. A sua rival a provocava o quê? Excessivamente, para irritar, porque o Senhor havia cerrado ou fechado a madre, em algumas traduções. E aqui que eu quero começar a desenvolver e já passar para a conclusão. E o tema da mensagem é: o Deus que trabalha no campo das impossibilidades. Escute isso. Nós vamos perceber ao longo da Bíblia que a esterilidade, ela não é um tema restrito do capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel. Não. Nós vemos a esterilidade sendo tratada desde o livro do Gênesis. A palavra estéril, ela significa que nada produz, que nada dá, ou que nada dá frutos. É algo improdutivo, é ausência de vida. Oh, glória. E em Gênesis capítulo de número 1, versículo 2, a Bíblia diz: a terra era o quê? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Em algumas traduções, movia-se por sobre as águas. Algumas traduções trocam o era por estava. Ou seja, não era que a terra era vazia, a terra estava vazia. E isso aqui é o que chamamos de esterilidade primordial. A terra não tinha capacidade de gerar. Entenda? A esterilidade é a ausência de vida, é a ausência de evolução, a ausência de propagação. Estéril é aquele que não é fecundo, é aquele que não produz. Ou seja, alguém que é estéril é alguém que está estagnado, parado, infrutífero. E a Bíblia diz, presbítero Altino, que a terra estava sem forma e vazia, ou seja, a terra estava estagnada, mas o texto diz que o Espírito de Deus, ele estava pairando. E quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava pairando, a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus estava se movendo. Sabe qual é o erro do povo? É que o povo tenta parar o presbítero Altino, e o presbítero Altino pode ficar estagnado, mas o Espírito de Deus, ele está em constante movimento. Decova da gasoriondarai. Sabe por que a igreja não para? É porque o diabo tenta atacar os crentes, irmãos. Aí ele para um, ele para outro, ele faz um ser estéril, ele faz o outro ser estéril. Mas quando nós olhamos para dentro da igreja, o Espírito de Deus está se movendo a favor daquele que o clama. A terra estava parada, mas Deus não. Escute isso. Você pode estar me olhando aqui e pregando e estar nessa mesma situação, dizendo: Edson, a minha vida está estagnada, a minha vida está parada. Mas nesta manhã eu libero uma palavra profética para dizer que Deus está se movendo a teu favor. Oh, glória! A gente vemos, irmãos, a esterilidade como castigo pelo pecado. Levítico 20, versículo 20 ao 21. Depois você lê essa referência. A gente vê a esterilidade da terra como maldição. Levítico 26, versículo 20. E quando nós paramos e vemos que a esterilidade não é algo novo, o que é que chama a atenção para a esterilidade de Ana? O que é que torna essa esterilidade algo especial? Essa esterilidade é algo diferente. É porque o contexto da esterilidade, presbítero, ele tem um termo específico no hebraico para se referir a esta palavra. E quando nós vamos estudar a história das matriarcas, o termo hebraico usado é um termo que significa infecunda ou estéril. Ou seja, do Gênesis ao livro de 1 Samuel, toda vez que você vê a Bíblia falando de estéril, a Bíblia está usando um termo que significa infecunda.
improdutiva. E isso daqui nos mostra como Deus interveio na história do povo de Israel, trazendo vida no local a qual ela não podia ser gerada. Deus nunca precisou que o local que ele fosse operar lhe favorecesse. Porque tem gente que está limitando o campo de operação de Deus. Ah não, Deus não pode fazer porque é muito difícil. Deus não pode fazer porque o câncer é na fase terminal. Deus não pode fazer porque o emprego tem gente mais qualificada. O Deus que você serve, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda abaixo da terra, Ele manda nos anjos, Ele manda nos demônios. Não há campo operacional que impeça o trabalhar do Deus que nós servimos. Eu falei que todos os relatos bíblicos, o termo que se refere à esterilidade é um termo que significa infecunda, infrutífera, incapaz. Só que quando nós vamos para o livro de 1 Samuel, no original, aqui não se encontra esse termo. Cooperador Elias, não tem o termo estéril. O termo hebraico aqui, ele é usado um termo que corresponde não à palavra estéril, mas um termo usado que corresponde à palavra fechamento. Ou seja, não é o termo infecunda, não é o termo incapaz, é o termo fechamento. Ou seja, Deus fechou, Deus cerrou. E se Deus fechou, é porque estava aberto. Isso é questão de lógica. Entenda, ao longo da história, Deus abriu aquilo que estava fechado, mas aqui Deus vai fechar aquilo que estava aberto. Oh, glória. Deus trouxe vida àquilo que não podia gerar. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, nós lemos, a terra não fazia o quê? Não gerava. Mas a partir do versículo de número 11, Deus faz uma ordem. Ele diz, produza. E no versículo 12, a Bíblia vai dizer, e a terra produziu erva. Ou seja, Deus pega algo que não gerava e faz gerar. Em Gênesis 11:30, a Bíblia diz que Sara, mulher de Abraão, não gerava, ou seja, não produzia, porque ela era estéril e fecunda. Porém, no capítulo de número 21, o texto vai nos dizer que Deus visitou Sara e Sara concebeu. No capítulo 25, a Bíblia diz que a mulher de Isaac era estéril. Porém, Isaac orou ao Senhor por ela e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ô irmão, note que Deus, Ele irá fazer quem não gera, gerar. E aqui é a parte boa da pregação. Porque pregar que Deus vai fazer uma pessoa que não gera, gerar, é muito fácil. Isso aqui, irmão, faz a igreja pular de dar glória a Deus e aleluia. Os irmãos entrar no manto, a gente profetiza, a gente corre, oh glória, eu vou gerar, eu vou gerar. Só que entenda, no texto que nós lemos, Deus não vai abrir. Deus vai fazer o quê? Deus vai fechar. Ele não vai fazer com que a infértil seja fértil. Ele não vai fazer com que a que não gerava, gere. No capítulo 1, versículo 5, o texto não fala que Deus vai abrir. O texto fala que Deus vai fechar. E eu preciso encerrar. O meu tempo já está indo, mas eu preciso falar isso aqui. E aqui está uma grande verdade. Porque a gente prega muito sobre o Deus que abre. Mas se há uma verdade que a Bíblia nos apresenta, é que Deus abre. Mas o mesmo Deus que abre, Ele também fecha. Oh glória! Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 7. A Bíblia diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, mas o que fecha e ninguém abre. Você precisa aprender a confiar em Deus.
Quando Ele te der, adore. Mas quando Ele não der, continue adorando. Porque o Deus que fecha, Ele também abre. E Deus me disse quando eu estava ontem orando pela madrugada, dizendo: Senhor, me dê uma palavra. E Deus me dizia: Edson, fale para o meu povo que vai estar naquela live, que eu abro, mas há muito eu estou fechando. Entenda, a porta fechada, ela tem um propósito. Ô irmão, entenda isso aqui. Deus, quando fecha, Ele não fecha por fechar. Ele tem um propósito, cooperador Elias. Só que qual é o problema? É que Deus tem um propósito, mas Ele não comunica. Aí fica difícil, irmão. Porque quando a gente sabe que é Deus, é fácil a gente dizer: é Deus. Ele está agindo, Ele está operando. Só que Deus não vai comunicar a Ana. A Bíblia diz que Ele simplesmente fecha. E haverá momentos que Deus nos colocará em locais de dificuldade para nos abençoar. Entenda, quem te colocou no local de dor foi Deus, e é Ele que vai tirar. Entenda, Ana vai para Siló, e naquele culto algo diferente aconteceu. E eu vou encerrar aqui, escute. Tu acha, vem comigo nisso aqui, tu acha que Ana, ela subia todo ano com o marido dela, e ela só orou naquele dia? Ela só estava triste naquele dia, presbítero? Penina só a provocou naquele dia? Olha o dedinho. Ela já vinha sofrendo fazia tempo. Só que Deus, quem colocou ela lá? Foi Deus. E quando Deus coloca, Ele tem propósito. Qual era o propósito? Deus queria criar em Ana o sentimento que deve haver em nós. E qual é o sentimento? É que a gente foi ensinado que culto é lugar de receber. E às vezes a gente passa pelo... E eu não quero aqui ser ignorante, Deus me livre, mexer na sua fé. Continue crendo, continue pedindo. Mas às vezes eu vejo uns crentes, pastor, que só pedem. Eu quero a cura, eu quero o milagre, eu quero a bênção, eu quero a provisão, eu quero um emprego, oh glória. E Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer: hoje não se trata do que você quer, hoje se trata do que você vai oferecer. E Ana vai para Siló como todos os anos. E ela está orando amargurada, porque ela está sendo provocada, ela está sendo humilhada. E eu não estou pregando aqui divisão de um irmão que não se dá com o outro. Pelo amor de Deus, não pense isso não. O foco da mensagem não é esse. Mas Ana estava sendo humilhada. E quando ela entra dentro do templo, a Bíblia diz que a angústia era tão grande que ela nem falava, só movia-se com os lábios. Aí quando Elia questiona, ela disse: ô sacerdote, não é bebida não. É que eu estou com a alma amargurada. Só que a alma amargurada, Elias, não impede Ana do quê? Do propósito. Eu falei que Deus vai criar uma consciência. Qual é a consciência? Ana chega diante de Deus e diz: Senhor, me dê um filho varão. O que ela pedia. Todo ano ela ia e dizia: Senhor, eu quero um menino. Senhor, eu quero um menino. Senhor, eu quero um menino. Aí Ana chega, aí o inferno está olhando, está dizendo: ela vai pedir um menino. Porque o diabo acha que a gente é previsível, né, irmão? Ele disse: ela vai pedir um menino como todos os anos e vai voltar triste para casa e Deus não vai responder. Aí Ana vai e diz: Senhor, eu quero um menino. E quando tu me der, eu vou te dar. Aí o inferno estremece. Por quê? Porque Ana agora não está pedindo para si. Ela está pedindo para quem? Para Deus. Sabe quando é que Deus vai te abençoar? Quando você parar de pedir para si e começar a entregar a Ele. Ô irmão, Ana queria muito um menino, e ela vai oferecer para Deus o que ela tinha de mais precioso. E aqui eu encerro. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, presbítero Altino, que ela oferece e ela diz assim: Deus, eu vou dar um menino para si. E eu quero que você olhe aí na sua Bíblia
o versículo de número 19. Isso daqui é profético, viu? Isso aqui é profético. A Bíblia diz assim: Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Deus vai se lembrar de você. Receba esta palavra profética no nome de Jesus. Eita, glória a Deus, fica aí em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos já no final desse programa. Louvor